PS3 tunado com 48 mil jogos é na Game Over Store, link na descrição. Por que nem todo mundo gosta do GTA 4? Bom, essa discussão ela ecoa por anos aqui no YouTube, mas por incrível que pareça, tem gente descobrindo esse game em tempos atuais e se impressionando, tanto positivamente quanto negativamente. Simplesmente porque hoje em dia, ele é um dos jogos da Rockstar que é considerado culto, e por mais que faça parte da franquia GTA como um todo, ele é um GTA obscuro, é muito pé no chão para ser divertido. E foi como eu sempre falei, o excesso de realismo pode atrapalhar quem procura apenas diversão. E por isso eu resolvi fazer um vídeo diferente. Eu instalei o jogo para te mostrar de uma vez por todas como é que ele tá hoje em dia. Eu vou mostrar a sua atmosfera, as mecânicas, como é que tá o seu modo online deserto e escasso e tentar entender por que nem todo mundo gosta do GTA 4 e de que lado você tá. Comenta aqui embaixo, deixa seu like e vamos pro vídeo. Quando você entra no game, independente do local do mapa, hora do dia ou clima, a atmosfera do jogo ela não muda. Em meio a uma cidade claustrofóbica, onde o trânsito, os arranha-céus do game mal te deixam respirar direito, e no fundo algumas vezes a natureza tentando aparecer. E para um jogo lançado em 2008, a Rockstar descobrindo no hardware da época, o jogo é tão entre aspas antigo, que no mapa do game ainda tem locais com lan house. Sim, lan house. Tu paga por hora para poder acessar a internet no computador. Acho que a galera mais nova que tá assistindo mal sabe o que isso daí significa. O HUD do game tem um celular antigo com poucas funcionalidades. E impressionava pelo fato dele ter câmera. Lembrou meu primeiro celular com câmera lá em 2007. Um jogo focado no realismo, com sua movimentação e jogabilidade nos carros bem pesada. Um motor gráfico exagerado, tanto nos acidentes quanto nas batidas e direção do carro, que divide o público até hoje. Muita gente fala que é perfeito e realista, outros falam que é horrível e injogável. Bom, se você for ver bem, a gente tinha acabado de sair do Play 2 com o GTA San Andreas e por incrível que pareça, os recursos do GTA 4 são mais limitados que o próprio San Andreas. Aqui, não há variedade de carros fodas na rua, não há variedade de roupas e caracterização de personagem, não há tantos locais vislumbrantes no mapa. Nesse game, como eu falei, a Rockstar estava conhecendo o hardware e desenvolveu um motor gráfico do zero para aprender os limites da geração. Claramente ela quis te mostrar o cotidiano de Nova York, a banalidade, a repetição de uma semana de segunda a segunda. A cidade sem tempo, com o caos e ocupações, não tem felicidade, não tem diversão. A única variedade que você vê aqui são nas pessoas, os NPCs. A diversidade dos locais, como por exemplo no centro, onde é muito denso, não há nada além do trânsito pesado. E nos locais suburbanos, o retrato da desigualdade, que é um pouco mais parado, mas ainda assim, sufocado em meio aos prédios e casas. E no game, não espera muito local para explorar, porque ele é o que é. É uma cidade, poucos pontos de locais, entre aspas, secretos. Como o próprio metrô, onde surgiram várias lendas e easter eggs, mas no fim, nunca teve nada. Não há muitas residências e prédios para entrar, e o pouco que tem são com interiores que já fazem parte do mapa aberto. Não há carregamento. Os locais que realmente dão curiosidade são os locais industriais. Pessoal trabalhando pesado e o barulho das máquinas e o ferro ao redor do cais da cidade, com gaivotas comendo lixo em volta do encontro entre o mar e a poluição da cidade. Olha quanto a atmosfera do game, o som que se propaga no jogo, qualquer barulho que tu faz, como uma freada brusca, um ruído, um tiro, se for feito no centro, faz um eco gigante por conta da reverberação, que é o som ricocheteando nas paredes dos prédios. No mapa, o único ponto de paz, sabe quando a gente fala pros nossos amigos, mano, vamos pra um lugar mais afastado da cidade pra explorar? Talvez seja a Estátua da Felicidade, onde lá não tem veículos, é um pouco afastado da cidade e só tem o easter egg do coração da estátua, esse poucos conhecem. O jogo ele tem uma temática de cores com baixa saturação. Não tem brilho, não tem vida. É melancólico e depressivo como uma cidade grande. A selva de pedra cinza, com pouca vida, pouco brilho. Tá, Criativo, mas o que você tá fazendo, cara? Você tá tentando me desmotivar a jogar o game? Não, amigo, muito pelo contrário. Eu quero mais é que você jogue ele mesmo e entenda. Eu tô apresentando o jogo aqui exatamente como ele é. Extremamente como ele foi prometido. Muitos youtubers aqui na plataforma, quando falam do seu jogo preferido pra alguém, é muito raro eles falarem dos pontos negativos do game. Aqui eu só tô falando desgraça mesmo e eu já disse. Quer ver uma análise mais completa? Eu já falei do jogo inteiro aqui no canal, no card em cima. Pra muitos o jogo é chato, não é divertido e tem um enredo muito pesado.
Mas o que poucos falam e a maioria que critica o game não sabe é que ele é o retrato mesmo da vida real de verdade. Da vida da cidade grande, o realismo implantado no cotidiano de uma cidade que não tem nada para apresentar. Além do trabalho duro na vida sem tempo, sobrevivência. É basicamente isso que o enredo junto às mecânicas do jogo quer te proporcionar. Lá no vídeo do GTA, eu havia dito que foi aqui nesse game que a Rockstar aprendeu a lição. Existem mecânicas no jogo que não deveriam existir. O jogo ele deveria ser mais videogame, mais divertido. Pra mim ele é um jogo tão realista que deixa a gente chocado. Onde muitos canais do YouTube comparam bastante ele com o GTA V, onde lá só tem praia, sol, diversão, ostentação e dinheiro tudo mais. Lá tem uma jogabilidade nos carros mais leve, um tanto quanto arcade e divertida. Tu sabe, né? Lá tu pode fazer acrobacias mexendo no analógico. Muito pelo contrário que aqui é no GTA 4. Aqui tu capotou o carro, mano, abandona, deixa ele lá e vai embora. Na questão do enredo é pior ainda, não tem diversão, quem jogou sabe. Não tem um encerramento épico, não tem final feliz, por isso é um jogo que poucos entendem, poucos gostam. Foi aqui que a Rockstar aprendeu, que muito realismo não é divertido e consertou tudo isso com o GTA V. O único alívio do game, se pá, é o modo online. E ele te joga em meio à cidade, com gente aleatória, se matando obviamente. Mas aqui, você tem que usar a imaginação. Assim como no modo história. Aqui é a mesma coisa, se quiser arma, pega na rua. Se quiser carro, roube o da rua. Não tem casa com garagens, não tem locais pra comprar carro, não tem prédios pra entrar. Além do modo livre, existem outros modos como mata-mata, onde ninguém hoje em dia entra. O tempo que eu jogava mata-mata era no próprio Xbox 360 em 2012. Aqui no GTA 4, no modo livre, o point sempre foi o aeroporto. É o lugar mais divertido. Lá todo mundo se mata, claro, tem rampas pra pular e helicópteros pra pegar. Ah, e explorar o ponto mais alto do mapa? Negativo. O jogo ele não tem avião, mesmo com um helicóptero ele só vai até um certo ponto no céu e apenas isso. Muita gente que não gosta do jogo, eu entendo. A gente não precisa entender o jogo pra gostar ou desgostar. É tipo aquela pessoa que a gente não gosta, o santo não bate, e às vezes a gente nem sabe por quê. Só que é importante analisar e entender o porquê disso tudo. E acredite, mesmo com todos esses pontos negativos que eu tô apresentando aqui pra vocês, ele continua sendo o meu GTA preferido. Pra mim é o melhor, justamente por conta do realismo, que pouca gente gosta e tá tudo bem. E você, mano, de que lado você tá? E não se esqueça, pessoal, se você tá procurando GTA 4 pra jogar e mais outros 48 mil jogos de vários outros consoles, tudo rodando em um aparelho só, o PS3 tunado da Game Over Store tem tudo isso, irmão. São mais de 40 mil games, tudo em um só aparelho. Tu vai jogar os clássicos do PlayStation 1, Crash, Driver, Resident Evil, são mais de 1.500 jogos de Play 1 pra você poder jogar. Ele vem também com acervo do Play 2, Dragon Ball, Resident Evil 4, Medal of Honor, até mesmo San Andreas. São mais de 1.300 jogos de Play 2 e todos eles já estão no console. E digo mais, tu vai jogar muito desses games traduzidos e alguns até dublados. Tu já pensou? E pra você que curte games retrô, o console já vem com o aplicativo Retro Games da Game Over Store, que oferece mais de 30 mil jogos da época. E não precisa fazer nada não, mano, eles já estão lá. É só abrir o aplicativo, procurar o teu game e jogar. E falando de aplicativos, YouTube, Netflix e Amazon Prime e muitos outros. E além dele vir com jogos de PlayStation 3, amigo, tanto os exclusivos como os AAA. São mais de 5 mil, mano. Chega de gastar dinheiro com o jogo e clica no link da descrição, amigo. Fala que tu é parceiro da Creative Games, que os caras já te conhecem. GameOverStore.com.br. Comenta aqui embaixo a sua visão sobre o GTA 4, por que você gosta, o porquê que você não gosta. Sei lá, pessoal, deu vontade de fazer esse vídeo, acabei fazendo. Tem muita gente descobrindo esse game, falam que não jogam, eu apresentei o porquê, mas eu amo esse jogo mesmo assim. Eu vou ficando por aqui, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.